Olá, nós somos o grupo Cashflow PJ e iremos apresentar nossa solução para vocês. Bom, antes de qualquer coisa, nós construímos uma solução de ponta a ponta que ela une o front-end responsivo a um núcleo de AI Machine Learning com agentes no modelo de MCP e uma camada robusta de regras de dados. Bom, o resultado disso foi decisões confiáveis em tempo real, com governança, rastreabilidade e uma ótima experiência do usuário. Então, o analista, ao acessar a nossa plataforma, ele vai visualizar aqui a carteira de empresas conectadas, conexões de alto risco e o percentual de todas as empresas em cenários de risco, não só alto risco. Bom, as empresas elas estão segregadas em 4 ciclos de vidas, aqui sendo iniciais, em expansão, maduras e em declínio, e o analista pode consultar de forma breve quais são essas empresas, segmento, saldo, faturamento e o ano de análise dessas empresas. Bom, ainda na tela inicial, o analista ele tem uma visualização por distribuição de segmento dessas empresas. Nesse caso, temos imobiliário, financeiro, educação e assim por diante. Além também de uma visualização total de registros aqui de transações entre essas empresas. Nós possuímos 520 empresas, 520 registros de transações e um total de 40 empresas. Bom, falando um pouco na análise preditiva de dados aqui, na visão futura de faturamento e saldo, nós desenvolvemos um modelo de machine learning que utiliza o AIMA, o autorregressivo. O que isso significa? O Anima ele utiliza a partir de séries temporais. Então, como ele vai funcionar de forma prática? Ele vai analisar todo o histórico de faturamento dessas empresas e de saldo dessas empresas para gerar uma análise futura de como elas vão desempenhar daqui 1, 2, 5, 10, 15 anos para frente. Então aqui a gente tem uma análise consolidada de todas as empresas em carteira. Então dessas 40 empresas aqui, a gente tem um faturamento aqui de setembro de 24 a setembro de 25, além de uma análise preditiva futura aqui, né, de outubro de 25 a setembro de 26. E o mesmo equivale para o saldo. Bom, se o analista quiser ter uma informação mais detalhada sobre cada empresa, ele pode buscar aqui no nosso filtro de forma específica e ter uma visualização dentro de cada uma delas. Bom, seguindo pelo segmento dela, a data de fundação, além também de possuirmos aqui por meses, com dados que possuímos em base, né, o faturamento, o saldo e o status dessas empresas. Bom, ele também retorna aqui a classificação de alto risco, né, com base no modelo de machine learning. E como a gente pode ver aqui, ele analisou todo esse crescimento aqui de faturamento que foi exibido aqui pela base e com base nisso gerou uma média histórica aqui de um faturamento futuro que essa empresa pode vir a ter, além também do saldo. Então, como a gente pode ver, essa empresa teve um faturamento que quase dobrou em um ano, porém mesmo com esse alto crescimento de faturamento, ela continua gastando mais do que ganha, o que gera esse saldo negativo de 65 mil no final desse ano. Bom, a gente também tem uma visão consolidada do saldo dessa empresa aqui, que vai ajudar o analista a entender como que está funcionando a variação, né, a sazonalidade dessas empresas. E partindo para recomendações, a gente tem aqui uma análise de empresas classificadas por carteiras, né, de alto risco moderado e baixo risco. Então, o analista, caso ele queira identificar por que uma empresa se encontra em algum desses cenários de risco, ao acessar aqui a aba detalhada delas, ele vai ter uma visão de todos os dados que eu já havia comentado anteriormente, além também de um possível efeito dominó. O que isso significa? Aqui ele vai ter uma visualização de quais seriam as empresas mais impactadas, caso em uma possível falência desse CNPJ1, por exemplo. Então aqui a gente elencou aqui a empresa 32 como um fator determinante, como a empresa mais prejudicada, por conta de possuir 7 relações dos pagamentos deste pagador aqui. Então, o que significa? Ela é a empresa que mais possui relação em questão de dados históricos aqui, de receber valores dessa empresa aqui. Então, esse modelo nosso de machine learning, ele analisou tudo isso e gerou uma análise aqui já pronta para os analistas. Também, a gente retorna aqui os fatores de risco que vieram a incluir essa empresa em um fator de alto risco, sendo um saldo negativo em 100% e um risco identificado aqui, que seria o saldo negativo significativo em relação aos faturamentos médios. E também a gente tem o consumo de uma base que a gente desenvolveu a parte que seria de recomendações de produtos financeiros. Então, com base nisso, ele faz essa análise e gera recomendações para cada uma dessas empresas de forma individual e personalizada. Também pensando num dia a dia mais prático aqui, o analista ele pode acessar esse menu aqui, que seria uma hierarquia das empresas segregadas em setores, então de alto risco e baixo risco. Não possuímos risco moderado por conta que o modelo não identificou ninguém nesse cenário ainda. E aqui ele traz os possíveis efeitos dominós para cada uma dessas empresas. Bom, falando um pouco já que está na moda, né, não pode faltar, a gente também possui um chatbot aqui que foi arquitetado em um modelo de MCP. O
que isso significa? Ele possui aqui um orquestrador e dois agentes, um voltado para produtos e outro voltado para as empresas, o que ajuda a ter um menor risco de alucinação das IAs, além de uma rápida resposta. Bom, com base nisso, o analista ele pode questionar, por exemplo, qual foi a empresa que apresentou maior risco em março. Com base nisso, o nosso orquestrador ele vai analisar a solicitação e vai determinar, com base em palavras-chave, qual agente ele deve selecionar. Com isso, ele vai ter um retorno aqui e um breve resumo dessas empresas e o motivo disso. E também vai retornar também sempre por padrão, porque a gente definiu isso no prompt de saída, é, gerar uma recomendação de algum produto financeiro que o Santander possui em carteira. Bom, falando um pouco do nosso desenvolvimento, então, ele é bem extenso, então vou passar pelas partes principais aqui da nossa solução. Então, basicamente, aqui para cima a gente possui todo o treinamento da nossa IA, então desde a parte do usuário até do modelo, e mais aqui para baixo nós possuímos também toda a parte da arquitetura de MCP. Então a gente possui o agente de companhia, né, que seria as empresas, e o agente de produtos. E aqui a gente faz o MCP com base em palavras-chave aqui, que faz esse direcionamento ou para produto ou para companhia. Nós estamos utilizando a OpenAI, então aqui em cima, no primeiro trecho de código, a gente faz essa chamada para a API, né, da OpenAI, ou seta no environment ou na própria API, caso ele identifique primeiro. E falando um pouco sobre o nosso modelo de machine learning, como ele funciona. A gente está utilizando o Anima. Bom, o problema principal é que as empresas enfrentavam dificuldades, né, no caso do Santander, para prever fluxo de caixa futura. Bom, comprometendo decisões estratégicas e gerando aquela dúvida, como que a gente pode antecipar cenários financeiros com precisão? Aí que entra o Anima. A gente implementou o modelo do Anima, que é um algoritmo de séries temporais que analisa padrões históricos de faturamento e saldo para gerar previsões de até 12 meses à frente. Essa quantidade de meses futuros pode ser facilmente ajustada com base numa base rica de dados, né? Quanto mais dado, mais fácil prever o futuro. Bom, nosso sistema ele vai carregar dados mensais das empresas e aplicar múltiplas configurações do Anima, testando combinações como 101, 100, 210 e assim por diante. E automaticamente ele seleciona o modelo com melhor convergência. Bom, e se o Anima falhar? Aí que entra o nosso modelo de fallback inteligente que usa uma média móvel com crescimento projetado para gerar esse resultado. E com isso, o que a gente tem? Bom, a gente possui um resultado de previsões precisas com intervalos de confiança que permitem ao Santander oferecer produtos financeiros personalizados no momento certo. Uma empresa com tendência de crescimento vai receber ofertas de crédito de expansão, enquanto uma empresa em declínio recebe produtos de proteção. Bom, essa é a nossa solução. Aqui vocês podem ver basicamente como que a gente arquitetou o Anima como um todo. E esperamos que vocês tenham gostado. Acredito que isso daqui pode ser um grande case de sucesso e que deveria ser levado para frente. Obrigado.